Eleições nos Estados Unidos. Kamala Harris e Donald Trump têm empate em primeira urna apurada. E você vai ver ainda. Bruno Henrique, do Flamengo, é alvo da Polícia Federal em operação contra manipulação de casas de apostas. E ainda, campanha Novembro Azul alerta para aumento de casos de câncer de próstata no país. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito bom dia, 11 horas e 30 minutos agora, em ponto. Seja bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Nós chegamos ao vivo com as principais notícias desta terça-feira, dia 5 de novembro. E hoje é o dia dos norte-americanos escolherem quem vai comandar os Estados Unidos nos próximos 4 anos. Kamala Harris e Donald Trump têm disputa acirrada entre cerca de 70 milhões de eleitores que devem votar ainda hoje. A votação acontece depois de uma longa e dura campanha eleitoral. As últimas 3 eleições tiveram, em média, um comparecimento de cerca de 140 milhões de eleitores. Mas, nesse ano, 80 milhões de eleitores já votaram antecipadamente pelos correios ou presencialmente. A principal escolha dos estadunidenses é sobre quem vai comandar o país nos próximos 4 anos. De um lado, a democrata Kamala Harris, que representa a continuidade das atuais políticas, com destaque para facilitar o acesso à casa própria para os mais pobres. Do outro lado, o ex-presidente Donald Trump tenta chegar ao segundo mandato. Ele defende um aumento de tarifas de produtos importados e afirma que vai implementar um plano de deportação em massa no país. Os institutos de pesquisa indicam uma disputa acirrada, com um leve favoritismo para Trump. Mas o processo eleitoral é lento, já que cada estado tem regras diferentes. A definição deve acontecer com base nos resultados de 7 estados. Na Pensilvânia, por exemplo, que é o estado mais decisivo de todos, tem votação até às 10 da noite pelo horário do Brasil. Além disso, a lei da Pensilvânia prevê que os votos pelos correios comecem a ser contabilizados somente após o fim da votação. Com isso, o resultado pode demorar vários dias. Além da espera pelo resultado, o americano tem que lidar com um país dividido. As autoridades temem protestos violentos após a divulgação dos vencedores. Em Washington, capital do país e onde estará Kamala Harris, e na Flórida, onde Donald Trump vai acompanhar a apuração, a segurança já foi reforçada. E o atacante do Flamengo, Bruno Henrique, é alvo de operação contra manipulação em jogo para favorecer parentes em betes. A ação foi deflagrada hoje pela Polícia Federal e pelo Ministério Público do Distrito Federal. As investigações apontam que o atleta teria forçado uma falta para cartão amarelo no jogo contra o Santos. A disputa aconteceu há 1 ano e era válida pelo Brasileirão. Autoridades rastrearam que a família do atacante apostou que ele levaria um amarelo e foram favorecidos. O rubro-negro acabou expulso no fim da partida. Bruno Henrique é alvo da Operação Spot Fixing, deflagrada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público do Distrito Federal, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio de Janeiro. Agentes da PF saíram para cumprir 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça do Distrito Federal, no Rio de Janeiro e nas cidades mineiras de Belo Horizonte, Vespasiano, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves. Também são alvos o irmão de Bruno, a cunhada e 2 amigos. Entre os endereços visados estão a casa do atacante, na Barra da Tijuca, o Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, em Vargem Grande, e na sede do clube, na Gávea. Bruno foi acordado pelos agentes em casa e foi treinar normalmente. Segundo o Ministério Público, trata-se de um crime contra a incerteza do resultado esportivo, que encontra a conduta tipificada na Lei Geral do Esporte, com pena de 2 a 6 anos de reclusão. Vamos continuar acompanhando, então, esse caso. Agora, olha, mudando de assunto, você sabia que a Caixa Econômica Federal concede 7 em cada 10 financiamentos habitacionais no país, mas as regras para o financiamento imobiliário
mudaram e é provável que o sonho da casa própria fique ainda mais difícil. Desde o dia 1º de novembro, os compradores precisam dar mais dinheiro no ato da entrada, além dos critérios de aprovação terem mudado também. Então, se você tinha o objetivo dessa realização em um curto espaço de tempo, eu te convido agora a ficar com a gente, porque nós vamos conversar com o especialista em investimentos imobiliários, Jonathan Tribioli. Jonathan, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo e bom dia. Olá, Tabata, bom dia, o prazer é meu. Jonathan, 20% dos brasileiros, eles vivem de aluguel. Com essas mudanças anunciadas, está mais difícil agora conquistar a casa própria? Explica pra gente o que mudou. Tabata, a gente pode dizer que para uma parcela da população, sim, principalmente pensando aí na taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros, que acaba sendo o norte dos financiamentos imobiliários. Então, essa parcela da população que ficou um pouco mais difícil, a gente pode dizer que é a classe média. Essas mudanças da Caixa, elas aumentaram a entrada. Então, hoje a gente tem dois sistemas de financiamentos. A gente tem o sistema Price, que é quando você financia e tem os pagamentos lineares, e tem o sistema SAC, que é o sistema de amortização. No sistema SAC, antes, poderia ser financiado 80% do valor do imóvel. Agora, reduziu para 70%. E pelo sistema Price, também reduziu agora para 50%. Então, acaba ficando um pouco mais difícil. Mas eu quero lembrar também, Tabata, que essas regras, elas não envolvem o sistema de habitação social, que são os programas habitacionais do governo, que acabam tendo subsídios e linhas de crédito específicas do governo para a realização da casa própria. Então, fica um pouco mais difícil mesmo para a classe média do país. Inclusive, eu queria até destacar, né, Jonathan, que a poupança dos brasileiros, ela vem secando, né, vem diminuindo, principalmente depois da pandemia da Covid-19. As pessoas reclamam do baixo poder aquisitivo, de fato, que tem ficado cada vez mais difícil nos últimos anos. Ao mesmo tempo, a demanda por empréstimo imobiliário, ela também segue em alta. As vendas de imóveis bateram recorde no segundo trimestre e cresceram 17,9%. Então, pelo que você disse, de fato, a classe média ela é a mais afetada com essas mudanças, né? Com certeza, é a mais afetada. Já esses resultados do segundo trimestre, do primeiro trimestre, isso tudo é por causa dos programas habitacionais, que têm representado literalmente a bola da vez e tem vendido muitos imóveis. Então, a taxa de juros para habitação social, para pessoas que estão ali na faixa 1 do programa habitacional do governo, ela se mantém, ela não teve alterações. Então, essas alterações anunciadas pela Caixa, isso também não é novidade, viu, Tabata? A gente percebe esse movimento já há alguns anos, como você falou, principalmente depois da pandemia. A principal fonte de captação de recursos de financiamento imobiliário é a poupança. E a gente tem percebido cada vez mais acontecendo saques da poupança. As pessoas elas estão sacando o dinheiro de lá e estão depositando menos, justamente porque a taxa de juros do país está elevada. Então, nós temos outras opções muito mais atrativas para deixar nossa reserva de emergência do que a própria poupança. Que se a gente for analisar o quanto que a poupança tem rendido ao ano, tem dado em torno de 6,17%. Então, perto de outras modalidades de investimentos que tem até liquidez diária, está muito baixo, está pela metade desses investimentos. Mas a representação do número de vendas, a gente vê muitos imóveis sendo vendidos, muitas construtoras lançando e literalmente acabando rápido o estoque de imóveis, justamente porque estão focadas na habitação social. Principalmente aqui em São Paulo a gente percebe, né? O número de prédios subindo é uma coisa assim admirável, né? Um atrás do outro, você vai em bairros, tem um em cada esquina. É algo realmente impressionante. O setor, né, tem crescido muito, o setor de construção nesses últimos anos. Agora, com relação à renda, teve alguma mudança no critério de aprovação, Jonathan? Não teve mudança. Na verdade, o que teve mudança mesmo foi na questão da entrada que o consumidor vai precisar fazer. Então, ele vai precisar se planejar um pouco mais. Se ele não estiver dentro da habitação social, nas regras do governo, junto com a Caixa, ele vai precisar se planejar um pouco mais para ter um volume maior
de entrada, tanto pelos dois sistemas, como o Price e como pela SAC. E falando também na questão do valor do imóvel, antigamente não tinha muito limite para essa questão de financiamento, mas falando aí do mercado de alto padrão, hoje em dia o teto para você conseguir financiamento do imóvel é de R$ 1.500.000. Antes não existia esse parâmetro. Então, justamente para fechar um pouquinho mais a torneira. A gente viu isso no ano passado, no ano retrasado. Quando a gente vira de ano, a expectativa é o número de financiamento. Mas o que tem acontecido é um número muito superior ao que estava sendo planejado. Por isso, o resultado de vendas e essa quantidade de imóveis sendo levantados, de empreendimentos sendo levantados. Então, quando vai chegando no final de ano, a gente sempre vê esse movimento da Caixa de fechar um pouco mais a torneira. Mas eu não gostaria que as pessoas desanimassem, porque isso é normal do mercado. Então, o mercado, ele oscila mesmo. O mercado, ele tem hora que está mais favorável, tem hora que está um pouco menos favorável, mas o sonho da casa própria deve continuar aí dentro do brasileiro, na cabeça do brasileiro, porque isso passa, as tendências da taxa Selic é diminuir para o ano que vem, a gente já está perto do ano que vem. Então, para a classe média, vai ser muito positivo essas mudanças também, quando diminuir a Selic para a compra do imóvel. Mas as entradas não vai ter o que fazer, viu, Tabata? Vai ter que se planejar um pouquinho mais dessa vez. Com certeza. Você falou, né, que o ano que vem a taxa Selic ela deve ter uma diminuição, né? Então, o melhor momento para adquirir, então, para realizar o sonho da casa própria seria no ano que vem? Para habitação social, não. A habitação social pode mandar bala, porque as condições estão maravilhosas, subsídio do governo, as taxas de juros para habitação social, que são os imóveis que se enquadram no programa habitacional do governo, está excelente, o momento é agora mesmo. Para a classe média, que está literalmente, diretamente ligado à taxa Selic do país, que hoje está um pouquinho elevada, talvez o melhor momento seja o ano que vem. Então, aproveitar agora que está vindo o 13º, que está vindo alguns reajustes, se planejar, guardar um pouquinho mais de dinheiro, porque o ano que vem as taxas vão reduzir e vai facilitar aí para a compra para a classe média também. Existem perspectivas do governo de abrir o programa habitacional Minha Casa Minha Vida para a classe média e aumentar o teto do valor dos imóveis, assim como as faixas, né, que hoje em dia está até 8 mil, mas aumentar para 12 mil as faixas. Então, pode esperar aí que nessa virada de ano para a classe média, que vai ter coisas positivas sim, vai ter um momento positivo para a compra da casa própria. Bacana, a gente vai continuar acompanhando, né? Porque é claro que é uma boa notícia, né, para a classe média. Jonathan, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer falar contigo, tirar as dúvidas, né, de todo mundo. É claro que o brasileiro sonha com a casa própria e, como você disse, só esperar, se planejar um pouquinho mais para que esse sonho seja realizado. Muito obrigada e até uma próxima. Até a próxima, Tabata. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um ótimo dia. E veja a seguir, Novembro Azul alerta para aumento de casos de câncer de próstata no país. E agora na sua tela, imagens ao vivo da cidade de São José, em Santa Catarina. 26 graus neste momento. Nós voltamos em instantes. Nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 46 minutos. E o grupo Jovem Pan de São Paulo anunciou nesta segunda-feira a morte de seu fundador, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, aos 93 anos, que estava internado no Hospital Sírio-Libanês com a saúde debilitada. Seu Tuta, como era conhecido, revolucionou a história do rádio e marcou época na televisão. Ele imortalizou a frase "Ninguém faz sucesso sozinho", que inclusive é título de sua biografia, e conquistou o Grande Prêmio da
da crítica da PCA. A carreira no meio jornalístico começou no fim da década de 1940. Ele foi idealizador e comandou programas que impactaram gerações no rádio e na televisão. Na década de 1960, na TV Record, ele criou festivais que, além de marcarem a época, também contribuíram para a explosão de movimentos como Tropicália e Jovem Guarda. Seu Tuta foi pioneiro em transmissões esportivas ao vivo a partir de estádios fora do eixo Rio-São Paulo e em streaming pela internet com a Jovem Pan Online. Nos nossos sentimentos. E a Espanha ainda procura vítimas uma semana após as enchentes devastadoras que afetaram principalmente a região de Valência. Nesta terça-feira, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez anunciou um plano de ajuda de mais de 10 bilhões de euros. As autoridades procuram vítimas e limpam ruas ainda cheias de lama e escombros na região espanhola de Valência nesta terça-feira. Há uma semana, inundações devastadoras deixaram pelo menos 218 mortos. Como todos os dias depois da catástrofe provocada na última terça-feira pelas chuvas tempestuosas, um exército de voluntários com pás e baldes chega a esta e outras áreas devastadas para ajudar na limpeza. Mas para retirar os veículos amontoados pela força das enchentes, são necessárias equipes profissionais. Para enfrentar o enorme custo da catástrofe, o governo regional de Valência já reservou 250 milhões de euros, ou R$1,5 bilhão, para isenções fiscais e indenizações. O parlamento validou nesta terça-feira uma ajuda direta de 30 milhões de euros, ou mais de 185 milhões de reais, para as pessoas afetadas. O número de militares, de polícias nacionais. O chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou uma série de medidas para as zonas devastadas. Entre elas está um plano de mais de 10 bilhões de euros, o equivalente a 65 bilhões de reais. Mas a prioridade continuam sendo as buscas, já que ainda há muitas pessoas desaparecidas. E olha, agora mudando de assunto, neste mês a atenção é para cuidados com a saúde dos homens. Isso porque a campanha Novembro Azul alerta para o aumento de casos de câncer de próstata no país. A campanha Novembro Azul tem o objetivo de chamar a atenção dos homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. O movimento começou em 2003 na Austrália. E todo ano, o mês de novembro é dedicado à saúde do homem. As campanhas são realizadas em vários países, inclusive no Brasil. Neste ano, a Sociedade Brasileira de Urologia alerta para os riscos de crescimento dos casos de câncer de próstata em todo o mundo. Dados do Ministério da Saúde indicam que a doença matou 17 mil homens no Brasil no ano passado, uma média de 47 pessoas por dia. E o número de novos casos de câncer de próstata deve aumentar nos próximos anos. Os casos no mundo devem duplicar até 2040, passando de 1.400.000 em 2020 para quase 3 milhões em 16 anos. A previsão é que também haja um aumento de 85% do número de mortes. O diagnóstico tardio é um fator que reduz as chances de cura e aumenta a letalidade da doença. Para prevenir a doença e detectá-la em estágio inicial, é importante a realização periódica de exames e consulta com o especialista. A campanha Novembro Azul deste ano quer chamar a atenção para o fato de que o câncer de próstata apresentar poucos sintomas em sua fase inicial e que, se o homem esperar por esses sintomas, pode descobrir uma doença em estágio já avançado. E agora a gente fala sobre a saúde das crianças, porque a gotinha contra a poliomielite foi substituída por uma vacina com dose injetável. Com isso, o Brasil segue uma tendência mundial. A partir de agora, as crianças menores de 5 anos vão receber 3 doses da vacina contra a poliomielite e mais uma dose de reforço. As primeiras 3 doses devem ser aplicadas aos 2, 4 e 6 meses de idade. E o reforço deve acontecer aos 15 meses. O Ministério da Saúde substituiu as 2 doses de reforço da vacina oral poliomielite bivalente por uma dose de vacina injetável da vacina inativada poliomielite. Ou seja,
O esquema vacinal contra a doença será exclusivo com a vacina injetável. A substituição segue uma tendência mundial e foi amplamente discutida na reunião da Câmara Técnica Assessora em Imunizações, com a participação dos representantes da sociedade científica, Conselho Nacional de Secretários de Saúde e Organização Mundial da Saúde. O Ministério da Saúde reforça que o Zé Gotinha continuará atuando em prol da vacinação. E agora, antes de encerrar, nós vamos conhecer uma reserva natural no Quênia chamada Masai Mara. Vamos ver. Masai Mara é uma grande reserva natural que define a experiência de savana no Quênia. Possui uma área total de aproximadamente 1.500 quilômetros quadrados, localizada no Vale do Rift, que se estende do Mar Mediterrâneo à África do Sul. O parque é o local perfeito para quem gosta de aventura e ter contato com a natureza. Leão, leopardo, elefante, búfalo e rinoceronte, além de outros animais, podem ser avistados. Ai, gente, é lindo demais, né? E é claro que a gente vai agora com uma câmera ao vivo de lá. Saindo dos nossos estúdios HIT em São Paulo, vamos para a África, no sudeste da África, no Quênia, onde a reserva natural de Masai Mara nos aguarda. E olha, na sua tela agora a gente já pode acompanhar um pouquinho dessa experiência de savana, que olha, mesmo com uma área total de mais de 1.500 quilômetros quadrados, como a gente viu na reportagem, essa não é a maior do Quênia, viu? Mas é a mais famosa. Para quem pensa em visitar e não conhece ou até mesmo tem medo dos animais, saiba que tem muitos especialistas profissionais por lá, desde guias turísticos até profissionais que auxiliam durante toda a viagem. Detalhe que as reservas naturais são um dos maiores chamativos para turistas por toda a África. E com essas imagens, a gente encerra esta edição. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima terça-feira para você. E a gente se encontra ao longo da programação. Até mais.